As you do so, again, I want to express my appreciation for the opportunity of being with you this weekend and participating in the conference and the services of the Lord's Day. I've been greatly blessed to be in your midst. Antes de você ler a palavra, eu gostaria de manifestar a minha apreciação para estar com vocês durante esses dias de conferência e no dia do Senhor pregando a palavra. And I can assure you that I will continue to pray for God's work here among you. Eu quero deixar certo que eu vou continuar orando pelo trabalho e pelo trabalho que Deus tem para desenvolver aqui no meio de vocês. We will read Isaiah 58. Todo o capítulo de Isaías 58 diz assim a palavra de Deus: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz com a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amen. Let us pray. Vamos orar. Our Father in heaven, again we turn our attention unto you. Pai Celestial, mais uma vez nós nos voltamos ao Senhor. As a servant looks to his master and a handmaiden to her mistress, we look unto you, O Lord Adonai. Nós nos voltamos a Ti, ó Senhor, como um servo busca o seu Senhor, como uma serva busca diante da sua Senhora. Nós também estamos diante de Ti, ó Senhor, Deus Adonai. You said, open wide your mouths and I will fill them. O Senhor falou, abra a sua boca e eu vou enchê-la. And we ask now that you would do so. We look unto you.
E nós, Senhor, olhamos para Ti e te pedimos, faça assim conosco agora. We pray that you'll feed us from your word. Nós pedimos que o Senhor nos alimente a partir na Tua palavra. For Christ's sake, amen. Em Jesus, no nome de Cristo nós oramos. Amém. Children in all cultures love special family days. Crianças em todas as culturas, elas amam os dias da família para poderem ter um descanso. Days you don't have to go to school. Dias que você não precisa ir à escola. You have special family outings and holidays. Que você tem feriado juntamente com a sua família. Maybe it's Independence Day. Talvez o dia da independência do Brasil. And children, imagine that you are in bed sleeping on that morning and you're thinking you get to sleep in today. Você imagina que a criança imagina que você teve uma noite ruim essa manhã, não é? E você vai ter um bom dia durante esse dia. Your mother comes in and wakes you up. E a sua mãe chega diante de você e se levanta. You say, why are you waking me up early? This is a holiday. I don't have to go to school. Por que a senhora me acordou tão cedo hoje? Hoje é dia feriado, não vou para a escola. But your mother says, we're not going to have the holiday. Mas a sua mãe diz assim, nós não teremos um feriado hoje. Get up, you're going to go to school. Levante, você vai para a escola agora. You say, where's Daddy? I want to talk to Daddy. Aí você diz, onde está meu pai? Eu quero falar com ele agora. Well, he's gone to work. E ela diz, olha, ele foi trabalhar agora. Gone to work, it's a holiday, we're almost to be home. Como ele foi trabalhar? Hoje é feriado, ele deveria estar aqui em casa. Or maybe it's your birthday. Talvez seja o dia do seu aniversário. And everybody forgets about it. E todo mundo esqueceu acerca dele. No presents, Nenhum presente, no cake, nenhum bolo, no party. nenhuma festa. Now you would really feel sad, wouldn't E you? você vai se sentir muito triste por isso, não vai? But how would you feel if you got up on Sunday morning Como você sentiria se você levantasse do domingo de manhã and your parents said, we're not going to church today. e o seu pai dissesse, nós não vamos para a igreja hoje, We'll just do something else. nós vamos fazer alguma coisa diferente? How would you feel about that? Como você sentiria acerca disso? Would you feel as cheated? Cheated? Ó, Deprived? Você se sentiria abandonado por isso? Or would that be okay with you? Ou eu estaria tudo bem com você? Would you feel as sadly if Sunday was taken away as you would another special day? Você se sentiria tão ruim quanto tratar o domingo dessa maneira como um dia especial que você entende, como por exemplo o dia da criança, você trataria o dia do Senhor da mesma forma? You see, Sunday should be the best day of all. Em outras palavras, o dia do domingo deve ser o melhor dia de todos. But slowly and surely the world is taking away the day from us. Mas devagarinho, o mundo está tirando a alegria desse dia da igreja. And for many, even in the church, it's no different than any other day of the week. Em outras palavras, o dia do domingo não é diferente dos outros dias da semana para muita gente. Do you feel threatened and cheated by that? Você sente que você foi negado, rejeitado quando acontece isso no dia do Senhor? Tonight I want to encourage you about the beauty and pleasures of the Christian Sabbath. E hoje eu gostaria de tratar com vocês acerca da beleza e do prazer do dia do Senhor, As well as its responsibilities. tanto quanto a responsabilidade desse dia. And we're going to examine Isaiah 58 verses 13 and 14. E com esse objetivo nós analisaremos o capítulo 58, versículo 13 e 14 do livro de Isaías. As we read this chapter, you remember it's in the broader context of the prophet announcing exile. E o contexto mais abrangente desse capítulo é quando Isaías está aqui anunciando o contexto do exílio, But promising a return from exile, mas ao mesmo tempo prometendo o retorno do exílio. and using that occasion to give prophecies about the coming of the Savior. E ele usa esse momento para estabelecer profecias acerca da vinda do Salvador. So this whole section is dealing with Israel and her sin, E toda essa sessão é tratando com Israel e seu pecado,
but teaching us how we're to live as the New Testament church. E ao mesmo tempo ensinando-nos como nós devemos viver como igreja no Novo Testamento. Chapter 58 in particular deals with religious formalism and hypocrisy. Capítulo 58 especificamente ele trata acerca do formalismo religioso e a hipocrisia. People were going through the motions of seeking God. As pessoas vão através da multidão, seguindo a multidão na procura e na busca de Deus, Yet they were continuing in their sin mas elas ainda continuam nos seus pecados. and were not seeking Him from their hearts. Mas eles não estão buscando a Deus do seu coração. He rebukes them for that Então formalism. ele está aqui reprovando o povo por causa desse formalismo. He promises that if they'll seek Him from the heart, He will revive and reform them. E ele promete que se eles buscarem o Senhor de coração, ele vai reavivá-los e restaurá-los. And it's in that context that He gives us this wonderful teaching about the Christian Sabbath. Então é nesse contexto que ele nos dá esse maravilhoso ensinamento acerca do sábado do dia do Senhor. Because God has given us this day as the means by which we from our hearts can truly seek Him. Então ele dá esse dia para que, como meio, para que a partir desse dia nós possamos buscá-lo de coração. And I want to show you tonight that God attaches special promises to the careful observance of the Christian Sabbath. Eu quero mostrar para vocês que nesse texto o Senhor ele adiciona algumas bênçãos para aqueles que guardam o dia do We Senhor. will look at those promises in verse 14 Nós vamos olhar para essas promessas no verso 14 and look at the means to obtain those promises in verse 13. e nós vamos ver da maioria dessas promessas no verso 13. I don't know three more wonderful things in the Bible promised to the Christian than what God promises us in Isaiah 58:14. Eu não sei o que mais maravilhoso poderia acontecer, ser prometido na Escritura do que é prometido aqui no capítulo 58 de Isaías. Then you will take delight in the Lord, and I will make you ride on the heights of the earth, and I will feed you with the heritage of Jacob your father. What is the verse? 14. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Three things that you and I really need. Três coisas que eu e você realmente precisamos aqui. The first is that God will give us delight in Him. A primeira é que Deus nos dará prazer nele. As a Christian, you love God. Como cristão, você ama ao Senhor. But is there any one of us here tonight who is satisfied with the love He has for God? Algum de vocês aqui está satisfeito com o amor, está satisfeito com o amor que você tem demonstrado a Deus? Do you not wish you loved Him more? Você não desejaria amá-lo mais, Find more delight in Him? encontrar mais prazer e satisfação nele? Well, here God promises us that in the Sabbath He will give us a delight in Him. E ele promete aqui que no sábado ele nos dará prazer nele. He'll cause our love for Him to grow. Ele fará com que o nosso amor por ele cresça. The word delight means to take it's an exquisite pleasure. A palavra prazer aqui é ter um extraordinário prazer. God would be our treasure above all treasures. Seria o nosso tesouro acima, seria esse tesouro acima dos nossos tesouros. He does this for us on the Sabbath. Ele faz isso por nós no sábado, no dia do Senhor. And that makes very good sense, Isso faz muito sentido. because the Sabbath is a day that's all about God. O sábado é o dia que é apenas acerca de Deus. It's a Tudo day acerca. that celebrates God. É o dia que nós celebramos a Deus. A day that holds God before us. É o dia em que Deus está diante de nós. It sets God before us as Creator. Deus é colocado diante das suas criaturas. The first Sabbath was established on the seventh day of creation, Porque o sábado foi estabelecido no sétimo dia da criação. to be a perpetual reminder that our God is the creator of the heavens, the earth, the sea, and all that is in Para nos it. lembrar por toda a eternidade que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Do mar, da terra, do que voa, dos peixes, todas as coisas. And then as our Savior rose again from the dead on the first day of the week, E também que o nosso Salvador levantou dentre os mortos
no primeiro dia da semana. The Spirit changed the Sabbath to the first day of the week to celebrate our redemption. Então o Espírito mudou do sétimo para o primeiro dia da semana para que nós celebrássemos a nossa redenção. And so God has designed the Lord's Day, that Sunday, the Christian Sabbath, to remind us regularly that He is the Creator, and He is our Redeemer. Então o sábado é usado para que nós tenhamos na nossa mente continuamente que Ele é o nosso Criador e o nosso Redentor. It gives us the opportunity to focus on Him, É a oportunidade que nós temos de focar nele, meditate on Him in these great works, meditar somente nele e nas suas maravilhosas obras. to seek Him on this day, Buscá-lo nesse dia, and when we do, He will increase our delight in Him. e quando nós fazemos, nós vamos acrescentar o nosso prazer nele. Second, He promises us spiritual strength. Segundo, ele nos promete força, uma fortaleza, um fortalecimento espiritual. The language, I will make you ride on the heights of the earth, A expressão usada, farei você cavalgar sobre os altos da terra, comes from the ministry of Moses right before the people entered the promised land. isso vem logo depois logo depois que Moisés, que o povo que Deus liberta do Egito, entra na terra do Egito, entra na terra prometida. It's language that promised them victory over their enemies. É uma linguagem que promete vitória sobre os seus inimigos. Now for Israel about to go into captivity, it promises them that God will bring them back into the land. Então agora que o povo de Israel está indo para o cativeiro, Deus está usando a mesma linguagem para dizer que Ele poderosamente vai trazê-lo de volta. But for us, it's a language that promises us victory today. Mas para nós, essas são as palavras que também nos prometem vitórias hoje. Who are our enemies? Quem são nossos inimigos? The Bible says our enemies are Satan, A Bíblia diz que nossos inimigos, eles são Satanás, the flesh, the remnant of sin within us, a carne, o que ainda permanece do pecado em nós, and the world system set against us and Os- comes with its temptation. e o mundo, que é o sistema caído que estabelece tentação contra nós. And again, we all struggle with temptation and sin every day of our life. E, mais uma vez, nós continuamente lutamos contra o pecado na nossa vida, continuamente. God says that He will give us victory over our enemies through the Sabbath. E ele diz, Deus nos dará vitória sobre os nossos inimigos através do sábado. And again, it's very logical, Mais uma vez, isso é lógico, because the Sabbath is the day that is full of what we described this morning as the means of grace. mais uma vez, o sábado é exatamente o que nós descrevemos nessa manhã, os meios de graça. It's a day that God has appointed through its various activities to communicate to you and me those things that Christ has done and is doing for us. São os meios pelos quais o Senhor comunica ao seu povo aquilo que Cristo fez por nós como nosso Redentor. Through the acts of public and private worship, we are able to die to sin increasingly and to be conformed to the image of the Lord Jesus Então, Christ. na prática da adoração pública e particular, nós conseguimos, pela graça de Deus, lutar e vencer os nossos inimigos. I suggest that one of the reasons that the church today is so weak is her profaning of the Sabbath. Eu sugiro, então, que uma das razões pelas quais a igreja é tão fraca nos nossos dias é pela negligência do dia do Senhor. One of the reasons that many Christians are so weak is their abuse of the Sabbath. Uma razão pela qual os crentes são tão fracos hoje é pelo abuso do dia do Senhor. Because on this day, the Lord strengthens us. Porque nesse dia o Senhor nos fortalece. Now the third thing that God promises here is what I call a delight in the privileges of who and what we are in Christ Jesus. A terceira coisa que o Senhor nos promete aqui é o prazer, aquilo que nós somos na pessoa de Jesus Cristo. I will feed you with the heritage of Jacob your father. Eu te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Now the heritage of the Old Covenant Church physically was the land flowing with milk and honey. Então, fisicamente, a herança da antiga aliança era a terra que fluía leite e mel. Because of their sin, they'd be cut off from the land. Por causa dos seus pecados, eles foram arrancados da terra.
And even when they had the land, they did not enjoy it in the way that God had said they could. Mesmo quando eles estavam na terra, eles não usavam e não se alegravam na terra como eles deveriam fazer. God's promising them that He'll bring them back into the land, E o Senhor promete que Ele vai trazê-los de volta à terra and they'll feast on it. e Ele vai alimentá-los. But their inheritance of the land was a picture to them and us of the greater inheritance. Então, a ideia da terra é uma figura para eles e para nós de uma maior herança. The inheritance summarized in the wonderful covenant promise, I am your God and you are my people. Então, a terra, ela resume o princípio do pacto. Eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. The inheritance that says that God has pardoned our sins and given us the gift of the Holy Spirit. A herança de que Ele perdoou os nossos pecados e nos deu o seu Santo Espírito. Our inheritance is summarized in those great works of God on our behalf. A herança que resume as grandes obras de Deus em nosso lugar. Our justification, where He pardons our sins and constitutes us legally righteous. A justificação que perdoa os nossos pecados e nos declara justos diante dele. Our adoption, where He brings us into His family, makes us His A children. adoção que nos traz para junto da sua família e nos faz seus filhos. Our sanctification, where we are growing in conformity to His holy image. A santificação em que nós estamos crescendo, nos tornando cada vez mais parecido com a sua imagem. And tonight, if you're a Christian, all these things are yours. Então, hoje, se você é um cristão, essas coisas são suas. But do you enjoy them? Mas você se alegra nelas. Do you feast on them? Você jejua nelas. Well, you say, Pastor, what does that mean? Pastor, você pode perguntar, pastor, o que significa? Well, that question is answered for us in the Short Catechism 36. Então essa é a pergunta 36 do catecismo, do breve catecismo, que diz assim: quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem? Essa é a pergunta 36 do breve catecismo. A resposta: as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem, são certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. This is what I mean by enjoying your privileges in Christ. É isso que eu quero dizer por alegrar-se nos seus privilégios em Cristo. Because we are justified, adopted, and being sanctified, Porque nós somos justificados, adotados e estamos sendo santificados. we have assurance of God's love, Nós temos a certeza do amor de Deus, peace of conscience, paz de consciência, joy in the Holy Spirit, alegria no Espírito Santo, increase in grace and perseverance therein. aumento de graça e perseverança nela. And we often live below that experience, don't we? Mas frequentemente nós vivemos abaixo dessa experiência, não é verdade? Some of you wrestle with assurance of salvation. Muitos de nós lutam acerca da segurança da salvação. Sometimes you don't have a settled, peaceful conscience. Algumas vezes você não tem a paz de consciência que tem aquele que tem a certeza de salvação. You lack joy. Você falta alegria em você. You don't see a great increase of grace in your life. Você não vê um aumento da graça na sua vida. God says to the Sabbath, He will do these things for us. O Senhor diz que no sábado, no dia do Senhor, Ele fará isso por você. Because it reminds us of our union with Christ and all that we have in Him. Porque isso nos lembra da nossa união com Cristo e tudo que nós temos nele. And surely you want these things. Certamente você quer estas coisas. That's why I mean when I say that there's no three greater things that God's promised the Christian in these É three. por isso que eu disse no início, não existem coisas maiores do que essas três coisas que Ele prometeu aqui para nós. Light in the triune God, Prazer no Deus triuno, spiritual strength and victory, fortalecimento espiritual e vitória, the personal experiential enjoyment of who and what we are in a Christ. experiência pessoal, a alegria pessoal naquilo que o Senhor é e fez por nós. And look at the signature on the promise. Preste atenção na assinatura da promessa. God says, for the mouth of Jehovah has spoken. Porque a boca de Jeová, a boca de Yahvé, o disse. He uses this phrase in the book of Isaiah to show us
how firm and certain the promises are. Ele usa essa expressão no livro de Isaías para mostrar quão certo e firme essas promessas são. He says, I, Jehovah God, stand behind these promises. I guarantee them. Ele diz, eu sou o Senhor Jeová, fique atrás de mim, eu garanto todas essas coisas. He guarantees that through the Sabbath you will have delight in Ele Him. garante que através do sábado você terá prazer no Senhor. He guarantees that through the Sabbath you will have spiritual victory and strength. Ele garante que no sábado você terá fortalecimento e alegria e vitória nele. And He guarantees that through the Sabbath you will have an experiential pleasure in who and what you are in Christ Jesus. E Ele garante que você terá nele, no sábado, uma experiência pessoal de quem é, do que você é nele. The sun could sooner not rise in the morning than God not keep these promises. O sol, Sun could not rise. be less likely to rise in the morning than God not keep these promises. É impossível para Deus não cumprir as suas promessas. But we see in verse 13 that God bases these promises upon certain conditions. Nós vimos aqui que o Senhor estabelece essas promessas diante de algumas condições. The structure of the promise is conditional. Então a estrutura dessas promessas, elas são condicionais. Verse 13 begins with the little word if. O verso 13 começa com a pequena palavra se. Verse 14, then. E o verso 14, então. So God is saying, if you really want these things that I'm promising to you, here's what you need to do. Então ele está dizendo, se você entende o que eu estou falando e as promessas que eu estou fazendo, são essas coisas que você precisa fazer. And so we see the promises are conditioned upon the careful observance of the Christian Sabbath. Então ele está dizendo as condições para que o cristão possa guardar o dia do Senhor. He expresses this responsibility in a general way at first, Então ele expressa essa realidade de uma maneira geral, both negatively and positively. tanto negativamente quanto positivamente. Negatively, he says that because of the Sabbath, you turn your foot from doing your own pleasure on my holy day. E não negativamente ele diz, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Now, when God uses the title, My Holy Day, Então o Senhor usa esse título, o meu santo dia. He's taken us back to Genesis chapter 2. Ele está nos levando de volta ao Gênesis no capítulo 2. Before the fall, Antes da queda, the seventh day of creation, no sétimo dia da criação, God institutes the Sabbath. o Senhor institui o sábado. Capítulo 2, Gênesis 2, de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. We read here that on the seventh day, God kept the Sabbath. Nós lemos aqui que no sábado o Senhor guardou o sábado. The Hebrew word translated rested is the word from which we get the term Sabbath. A palavra que em hebraico é a palavra descanso, é a palavra que origina a palavra sábado. God kept Sabbath by ceasing His work of O creation. Senhor guarda o sábado no sentido de que Ele cessou a sua obra da criação, Delighting in His work of creation. se deleitando na sua obra da criação. And promising to us that through the covenant of works at that time, we could enter into His Sabbath rest. Prometendo que através do pacto das obras, naquele momento antes da queda, nós poderíamos entrar dentro do seu santo dia de descanso. After the fall, He renewed that promise to Então, us through the covenant of grace. Depois da queda, Ele renova essa aliança para conosco, agora por meio do pacto da graça. As God kept Sabbath and modeled for us what the Sabbath is about, He then did two things to the Sabbath day. Então, uma vez que o Senhor guardou esse sábado, o sábado, Ele é um modelo para nós e duas coisas saem dessa verdade. He blessed the day Ele abençoou este dia and He sanctified the day. e Ele santificou esse dia. And in the creation account, when God blessed something, He assigned it a special purpose. Então, na narrativa da criação,
quando o Senhor abençoa alguma coisa, Ele estabelece um propósito especial para aquilo. And gave it the ability to fulfill that. Então Ele dá a habilidade de cumprir aquela promessa. We've seen that God has assigned purposes and blessings to the Sabbath day. Então perceba que o Senhor, Ele tem estabelecido promessas e bênçãos ao dia de sábado. And here's the basis of the promise in Isaiah 58. Então, essa é a base da promessa em Isaías 58. God has blessed today to make it a blessing to us. E o Senhor abençoou aquele dia fazendo uma bênção para nós. And Jesus had this in mind when he said the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. E o Senhor Jesus disse, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. It's to be a day of blessing in your life, and that's how you need to think about it. Esse é um dia para ser uma bênção na sua vida. É exatamente a maneira que você tem que pensar sobre isso. Not in a negative way, Não de uma forma negativa, but with joy and delight. mas com alegria e prazer. Now the second thing that God did to the day was sanctify it. A segunda coisa que o Senhor fez nesse dia foi santificá-lo. And in the Pentateuch, No Pentateuco, as you've seen through your reading of Exodus and Leviticus, como nós temos visto na leitura de Gênesis a Levítico, when God sanctified a thing, He set it aside from daily common use to the special uses of worship. então quando o Senhor santifica alguma coisa, Ele tira aquela coisa do uso comum para um uso especial. And it was not to be used again in an ordinary manner. Não é para ser usado mais de novo de uma maneira ordinária. Let's take an example. Vamos dar alguns exemplos para isso. The incense that was burned in the tabernacle. O incenso que era queimado dentro do tabernáculo. It was a very simple recipe. It was 4 equal parts of certain spices. Então era um recipiente bem simples e que era 4 tipos de sabores. It would have been very easy to copy it. Era muito simples, muito fácil de copiá-los. But God said, I've sanctified this incense and you may not use it in your tent. Eu vou santificar esses incensos e você não vai usá-lo na sua tenda. So you go to the tabernacle and, oh, that smells good. Aí você vai para o tabernáculo e então você diz, puxa, como isso cheira bem. My tent smells like goats. Não, mas a minha tenda, ela cheira como cheiro de cabra e de bode. I think I'll burn some of this in my tent. Então eu acho que eu vou queimar alguns incensos desses dentro da minha tenda. God says, no, Deus disse, não, I've sanctified it. eu os It's to be santifiquei. used exclusively for worship. Isso é para ser usado exclusivamente na adoração. So it is with the Sabbath day. Assim também é com o dia do Senhor. When God sanctified it, He set it aside from the daily common use of the other 6 days. Então quando o Senhor o santificou, Ele tirou do uso comum com os outros 6 dias da semana. To the special uses that He has designed and appointed. Para um uso especial, pela qual Ele designou e apontou. And this is what God means when He says it's His holy day. É isso exatamente que Ele quer dizer quando Ele diz, este é o seu santo dia. And perhaps you're right now asking the question, well, if God did this to the 7th day, why are we here the first day? Então você talvez pergunte, ora, se Deus fez isso no 7º dia, por que nós estamos reunidos aqui no 1º dia da semana? Because God changed the day. Porque Deus mudou o dia. In the Old Covenant, Porque no Antigo Testamento, they commemorated the creation of God, no dia eles comemoravam a criação de Deus, but looked forward to the Savior who was e coming. eles estavam olhando na expectativa do Salvador que viria. So we read, for example, in Colossians 2 that the Sabbath was a shadow of the coming Savior. Então, por exemplo, nós lemos em Colossenses no capítulo 2 que o sábado era uma sombra da vinda do Salvador. But on the first day of the week, our Savior rose from the dead and entered into His rest as Redeemer. Então, no primeiro dia da semana, o nosso Salvador ressuscitou dentre os mortos e entrou no seu descanso como nosso Redentor. Through His apostles, changed the day the church would É meet. exatamente por isso que os seus apóstolos mudaram o dia em que eles se reuniam. But even though the day has changed, the responsibilities attached to the day, its blessings and sanctification, have not changed. O dia mudou, mas as nossas responsabilidades, as nossas obrigações quanto a esse dia não mudaram. So God is saying in Isaiah 58:13, Como Deus diz no capítulo 58, verso 13, if you will enjoy these blessings and promises, you must not profane my holy day. se chamares ao sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. You're not to trample it underfoot. Você não deve estabelecer a sua própria vontade nesse dia. How does one profane the Lord's day? Como alguém profana o dia do Senhor? From doing your own pleasure on my holy day. Fazendo o seu
o seu próprio prazer, satisfazendo o seu próprio prazer no dia do The Senhor. word translated pleasure means to do those things that the rest of your life consists of, the things that you delight, the things of your work. Essa expressão significa que você faz essas coisas com todo prazer pelo resto da sua vida. It's not a day to do your thing, it's a day to do God's thing. Esse não é o dia para você fazer as suas coisas, mas para fazer as coisas que Ele ordena. But then he says positively how we're to look at the day. Mas Ele também diz positivamente como é que tem que olhar para esse dia. He says, call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable. E Ele diz, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não segundo os teus caminhos. In other words, to esteem it as the best day of all. Em outras palavras, é estimar esse dia como o melhor dia dentre todos. The word translated delight is the same word we have in verse 14. A palavra usada aqui para deleitoso é a mesma expressão usada no verso 14. Sabbath day with its worship, its practices is to be your chief delight in life. A prática esse dia e a prática de adoração nesse dia deve ser o seu principal motivo de satisfação. If you would delight in God, you must delight in God's day. Se você tem prazer em Deus, você deve também ter satisfação This no is how dia you do look Senhor. at the Sabbath. Yeah. You find it indeed the best day of all. É exatamente assim que você tem que olhar para o sábado e achar nesse dia o melhor dia dentre todos. Are you thankful you can turn aside from all the other things and responsibilities and pleasures of life to devote yourself to communion and fellowship with God and His people? Então você perceba que exatamente você vai dar as costas para os outros dias e vai ter prazer para viver nesse dia de comunhão, de alegria com todo o povo de Deus. If we delight in the day, we honor it. Se você se deleita nesse dia, você o honra. You know what it means to honor a thing or a person? Você sabe o que significa honrar uma coisa ou uma pessoa? To give them reverence and respect, Dar a ele reverência e respeito. to remember. Lembrar. That's why the fourth commandment says, remember the Sabbath day to keep it holy. É por isso que o quarto mandamento começa dizendo: lembra do dia do Senhor para guardá-lo, We're to honor it and revere it. para que você possa honrá-lo e reverenciá-lo. So if we would have these promises, we must not profane the day, but rather we must honor and delight in it. Se você tem estas promessas, essas verdades, você deve ter esse dia um dia de prazer e um dia de deleite. Well, exactly how then do we honor the day? Exatamente como é que nós honramos esse dia, nos deleitamos nesse dia? God in His kindness teaches us three things. Então o Senhor, na sua bondade, nos ensina três coisas. You shall honor it, desisting from your own ways, from seeking your own pleasure, and speaking your own word. Verse 13, In the ok. middle of verse 13. Ok. O verso 13, a metade do verso 13 são essas palavras. Honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. First, if you are to honor this day and God in this day, you must turn aside from your regular work. Em outras palavras, se você vai honrar o Senhor nesse dia, você vai ter que deixar as coisas normais dos outros dias da semana para viver esse dia. The word way here refers to the way of our life, our business, our A responsibilities. palavra caminho aqui significa a expressão, o caminho da nossa vida, as coisas que nós fazemos para viver. Nós vamos abandonar essas coisas para poder nos deleitar no dia do Senhor. And what God is showing us here is simply what we're taught in the fourth commandment. O que o Senhor está mostrando aqui é exatamente o que foi ensinado no quarto mandamento. It says, you, nor your children, nor your servants, nor your livestock, nor the stranger within your gates is to work on the Sabbath. E aqui o que está sendo dito é: nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o estranho, nem o estrangeiro deve trabalhar no dia do Senhor. It's not the day to do our regular work, Não é um dia para nós fazermos os nossos trabalhos regulares. nor to cause others to do their regular work. Não fazer com que os outros também façam os nossos trabalhos. We're to turn aside from it and enable them to turn aside from it. Então nós vamos voltar para esse dia e permitir que as outras pessoas também não quebrem esse dia. With one exception being that there are deeds of necessity and mercy that we must do on this day. And it's interesting because the confession of faith actually makes these things part of Sabbath observance. Chapter 21
capítulo 21 da... paragraph 8. And start, we'll just read the paragraph. Ok, capítulo 21 da Confissão de Fé, parágrafo 8, diz assim: Este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercício público e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. Então, esse é o único caso em que não se aplica o princípio de que você não pode fazer o trabalho regular, é quando se tratar de dever de necessidade ou obra de misericórdia. And what's interesting about this expression is that doing deeds of necessity and mercy are part of Sabbath keeping. Então, o que é interessante é perceber que o que está escrito aqui, então, é cuidar dos seus serviços públicos e particulares e de necessidade e de misericórdia. Isso faz parte, esse tipo de trabalho faz parte da guarda do dia do Senhor. There's much necessary work that needs to be done so that we can worship. Então são obras que são tão importantes que sejam feitas para que possamos adorar a Deus. There's physical work to be done. Existem coisas físicas que precisam ser dadas. The pastor, O trabalho do pastor, por exemplo. Sunday school teachers, O professor de escola dominical. hospitality. 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 Ok. Receber pessoas em casa. Ok. Ser hospitaleiro. So, and these are things that are necessary for the right observance of the Sabbath. São coisas que são necessárias para a correta observação do sábado. It's necessary, particularly in a big city like this, that we have electricity. Então é importante que tenha pessoas que cuidem da questão da eletricidade. Street lights work. Então as luzes da rua, Air conditioning works. trabalho do ar-condicionado. These are all necessary things, and necessary things are part of the Sabbath. Então coisas que são importantes para que possamos guardar o sábado. And those deeds of mercy, E as obras de misericórdia. the work of doctors, Então nurses, a obra dos doutores, dos enfermeiros, dos médicos. the types of emergency activities when there are crises. Então tipos de trabalho de emergência quando existe uma crise estabelecida na cidade ou no país. The plumbing's broken and water's running through your house, you're not going to keep the Sabbath very well. Então quando o esgoto ele quebra e a água ele corre para dentro da casa, você tem que resolver esse problema. It's a deed of mercy for a plumber to come and Então é o dia de misericórdia, a pessoa que vai consertar a água que corre para dentro da sua casa, é o trabalho dele para que o dia seja But guardado. outside of those things, but outside of those Mas things, fora dessas coisas, a parte dessas coisas, we are to avoid our regular work and we're to avoid causing others to do their regular work. nós devemos evitar o trabalho regular e impedir que outras pessoas o façam também por nós. Now, some of those things will also vary in the culture. Essas coisas são variadas na nossa cultura. In most of our cities in America, where everybody has a car, you don't need public transportation on Sunday. Por exemplo, em cidades como a cidade de Greenville, por exemplo, você não precisa de transporte público. Todo mundo tem um carro. But in a city like Recife, you need public Mas transportation. na cidade como Recife, você precisa de transporte público. It's a deed of necessity on the Isso é Sabbath. uma obra de misericórdia no dia do Senhor. But otherwise, we are not to work or to cause others to work. Então, essas obras de necessidade, elas nos levam, não obra de misericórdia, de necessidade, elas nos levam a não trabalhar, não é? Nós devemos não trabalhar e não fazer com que os outros também trabalhem. And that means if you young people have an examination on Monday morning, Significa dizer que se alguém tem um exame no domingo de manhã, Sunday is not the day to study for. desculpa, se você tem um teste na segunda-feira, domingo não é o dia que você deve começar a estudar. The second prohibition here, what we must do to honor the day, is to avoid seeking our own pleasure. Então, outra maneira que nós devemos também evitar é buscar o nosso próprio prazer. And this phrase is wrongly understood as pursuing those
activities of recreation and hobbies. Então isso tem a ver com as nossas recreações e os nossos hobbies. It's not a day of recreation, it's a day for recreation. Esse não é um dia para nós nos recriarmos, termos recreação, nos divertirmos. É o dia em que Deus recriou o mundo. It's not a play day, Isso não é um dia para você jogar, it's God's day. é o dia do Senhor. We're treated as such. E tem que ser tratado dessa maneira. That's particularly important that parents of young children make this day a pleasure for their children. É muito importante que os pais de crianças, de pequenas crianças, dos seus filhos, de filhos, meninos e meninas, tornem esse dia prazeroso para os filhos. It's not sufficient that we tell them there are things they can't do. Não é suficiente apenas dizer coisas que eles não podem fazer. We're going to create things for them that they can do. E nós temos que criar coisas para eles que eles podem fazer. Special Lord's Day activities. Atividades que são específicas para o dia do Senhor. And I give a number of suggestions for those in my book, so we'll just do a crass commercial. Então ele no livro dele, do dia do Senhor, ele dá um monte de sugestões. Se você quiser saber um pouco mais, procure o livro. Ele dá mais informações e detalhes importantes acerca desse assunto. Third thing that we're not to do is unnecessary conversation about our work and recreation. Então outra coisa que nós não devemos fazer são conversas desnecessárias. We're to desist from speaking our own words. Então não devemos cessar de falar as nossas próprias palavras. It's not enough that we don't do those things. Então, não é suficiente que nós não façamos isso. But by God's grace, we want to train ourselves not to think about them and talk about them. Mas nós devemos treinar o nosso próprio pensamento para não pensarmos e falarmos acerca dessas coisas. This doesn't mean that we only talk about the Bible and theology on Sunday. Isso significa dizer que você só fala acerca de Deus e de teologia no dia do Senhor. Because Christian fellowship is much broader and very important. Então a comunhão cristã ela é muito mais abrangente do que simplesmente isso. We meet people, we learn about them by talking about their life and what they do. Então quando nós nos encontramos com as pessoas, nós ouvimos a história delas, o que elas fazem, o que Deus tem feito na vida delas. We pray for one another. We want to know, how's God working in your life? Então começamos a orar um pelo outro e queremos saber como Deus tem agido na vida dela. But it's the unnecessary thoughts and words that God wants us to avoid. Mas são palavras e pensamentos desnecessários que Deus requer que nós evitemos. We might increasingly focus on Him Nós devemos continuamente focar nele. by our conversation, encourage one another in our pilgrimage. Então, através das nossas conversações, encorajar uns aos outros na nossa peregrinação na terra. Therefore, if you would have these great blessings that God promised, Então, entretanto, se você tem essas bênçãos que Deus prometeu, you must take seriously this day. então você tem que ter esse dia de modo sério. Devote yourself to its purposes. Então, devotar você mesmo para esse fim, para o seu propósito. Seek His grace to keep it and not to violate it. Então, buscar através da guarda desse dia, a graça para não pecar contra o Senhor no dia do Senhor. But sometimes I hear the objection. Então, algumas vezes eu escuto algumas objeções acerca do dia do Senhor. Nobody can do what you are saying. Ninguém pode fazer o que você está dizendo. Therefore, you must be wrong. Por isso, concluindo, você deve estar errado. Well, my response to that is, Minha resposta para eles é a seguinte: tell me which one of the commandments that you can keep as God requires. então me diga qual dos 9 outros mandamentos você guarda como o Senhor requer. Every one of us, every day of his life, in thought, word, and deed, break all of God's holy law. Todos os dias, nós quebramos a lei do Senhor em palavras, pensamentos e ações. Quebramos a lei do Senhor todos os dias. That's no argument against the law, Isso não é um argumento contra a lei, but it simply causes the law to function as it's supposed to. mas na realidade isso faz com que a lei funcione como ela deve funcionar. That is to drive us right back to the Lord Jesus Christ. Nos levar de volta para o Senhor Jesus Cristo. He's the only one who has kept the law Ele é perfectly. o único que guardou toda a lei perfeitamente. He's the only one who's never broken the Sabbath. Ele é o único que nunca quebrou o dia do Senhor. And He
He is our Savior. Ele é o nosso Salvador. And all of our sin causes us to rest in Him all the more. Então todos os nossos pecados nos levam a descansar e a confiar nele mais e mais. And to confess our weaknesses. E confessar as nossas fraquezas a ele. And ask Him for the grace to obey better. E pedir a ele, clamar a ele pela graça para que possamos obedecê-lo melhor. And we learn to take baby steps. E nós aprendemos a dar passos de criança. We press on to the goal. E continuar caminhando para o nosso objetivo The final. high standard of perfection. O mais alto nível de perfeição. Knowing God is at work in us to will and do His good pleasure. Fazendo Deus trabalhar em nós para que tenhamos exatamente prazer nessas coisas. So God promises us great things through the careful observance of the Sabbath. O Senhor promete grandes coisas para aqueles que guardam esse dia cuidadosamente. And I hope tonight that you are convinced of the beauty and importance of this day. Eu espero que hoje você tenha sido convencido da beleza e da maravilha desse dia do Senhor. If this is something that is fairly new for you, I encourage you, don't rebel. Se é alguma coisa que é extremamente nova para você, eu encorajo você a não se rebelar. Don't be angry. Não fique irritado. Search the Scriptures. Busque as Escrituras. Test that if not everything I've said to you is not in the Word of God. Is in the Word of God. Comece a testar e ver se tudo isso que foi dito não está nas Escrituras, se não é a palavra de Deus. If you have been convicted, E se você foi convencido, and you know that you need to change your practices, e você entende que precisa mudar suas práticas, you ask God to forgive you. peça a Deus que perdoe você, que você seja perdoado. But then you must sit down with your families. Então você pode sentar com sua família. Husbands need to ask wives and parents, children, to forgive you. O marido precisa às vezes pedir para a esposa e os filhos que perdoem. You men are the key to this. Você está conduzindo a chave principal disso. You carefully said, yes, I've been wrong. E você diz, é verdade, eu tenho vivido errado. Our family practices have been wrong. A nossa prática familiar tem sido errada. But by God's grace, we're going to change. Mas pela graça de Deus, nós vamos mudar. And then, as you seek to keep the Sabbath, Então, quando você busca guardar esse dia, don't fall into this formalism that the prophet's addressing. não caia dentro do formalismo que o profeta está condenando aqui. Don't think you've kept the Sabbath merely by not doing certain things. Não pense que você vai guardar o sábado simplesmente não fazendo algumas coisas. No, in this day, seek the Lord. Sabendo que nesse dia, busque ao Senhor. He will give Himself to you. E Ele dará a si mesmo a você. Just as He promises us in the Lord's Supper. Assim como Ele nos promete na ceia, na mesa do Senhor. He says, seek me and I will be found. Busque-me e eu serei achado. Amém.